Campanha da Família 2018. Ame, conquiste, cuide. Com muita honra, damos as boas-vindas ao Dr. Elias Dantas. Dr. Elias é bacharel em Teologia e Missiologia e possui doutorado em Teologia pela Fuller Theological Seminary. É diretor de Relações Internacionais no New York's Christian College, em Nova York. Também é presidente do Center for Studies in Global Christianity e coordenador internacional do Global Kingdom Partnerships Network, GKPN. Vamos receber com muito carinho Dr. Elias Dantas. A paz, irmãos e irmãs, que alegria. Eu falei hoje à tarde que está virando uma tradição, todo ano a gente está aparecendo aqui, graças a Deus, não é? Estamos aí na luta. E o pastor pediu para a gente falar um pouco sobre a Síria. Nós chegamos de lá há 4 dias, Líbano e Síria. A Síria é um país maravilhoso, muita história da Bíblia é vivida ali, porque um pedaço dela era chamado de Assíria, né? E no passado, lá no norte, onde faz fronteira com a Turquia e caminhando para o Iraque. Então, na história do Antigo Testamento, você tem 2 vertentes da história mundial que interagem com aquela regiãozinha ali da Síria, do Líbano, de Israel, Palestina e do Egito. Você tem a história dos que vêm por baixo, o próprio Egito, o pessoal da Núbia, o pessoal da Cush, o pessoal da Etiópia. Eles vêm da África, vêm por baixo. E você tem a grande maioria da história mundial que vem por cima na nossa região, que são os impérios persas, assírio, mesopotâmico, medo-persa. Vem tudo naquela região e vinha pelo rio Tigres, do rio Eufrates, chegava hoje em dia conhecido como planície de Nínive, entrava pelo que hoje é o norte o oriente da Turquia e o norte da Síria, e ali passaram-se muitos episódios da Bíblia. Na verdade, há um monte na região onde tem os tablets dos conquistadores. Então você encontra lá, o cara passou lá, os exércitos conquistaram, você tem o tablet, são 11 tablets, história da conquista dos assírios, história das tropas de Nabucodonosor. É um lugar com muita história bíblica, e quando vem no Novo Testamento, então, nem se fala. Jesus caminhou no caminho de Damasco, uma única ocasião, Paulo recebeu a visita especial de Cristo ressurreto nas proximidades de Damasco, foi batizado por Ananias em Damasco. Então, há muita história bíblica. E o cristianismo está lá desde o começo. Na verdade, em teoria, a missão cristã foi estabelecida na Galileia, ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Mas o primeiro missionário a ir por todo mundo foi de Damasco, foi Paulo, que foi batizado na rua direita, na casa de Ananias. E quando a guerra começou 7 anos atrás, havia 8% de cristãos no país, somados protestantes e evangélicos, católicos, maronitas e ortodoxos, gregos e assírios. Então, 8%. A guerra é devastadora. Eu tenho as fotos, se alguém quiser ver, da situação. E hoje ninguém sabe qual é o percentual de cristãos, só se sabe que é mais. Porque os cristãos não brigaram com ninguém, eles foram a linha do meio. A briga foi entre sunitas, xiitas, alauítas, e sobrou para os cristãos. Minoria, não tem quem os defenda, só Deus. Mas na verdade é que há muito sofrimento ali. E alguém tem que fazer alguma coisa por eles. Porque o mundo esqueceu, aqueles são os órfãos. Eles são órfãos diplomáticos, porque não tem relacionamento com ninguém no mundo. O Brasil é um dos poucos países que mantém relacionamento diplomático e embaixada na Síria. Órfãos no país, porque são cidadãos de terceira categoria, porque são cristãos. E com a enormidade, a quantidade gigantesca de convertidos ao cristianismo, a Cristo nos últimos
7 anos, há uma quarta categoria de pessoas que são os ex-muçulmanos, desprezados por todos e por tudo e por todos. Então alguém tem que fazer alguma coisa. Então a rede, nós fomos lá já várias vezes, muito tocante, perguntamos aos 15 pastores mais bem-sucedidos do país se o cristianismo no mundo pudesse fazer alguma coisa para ajudá-los, o que é que poderíamos fazer? Ninguém pediu dinheiro, ninguém pediu comida, roupa. Não, o que eles pediram foi: dá para ajudar a gente a discipular as pessoas, que nós nunca aprendemos isso. O país nunca teve um seminário evangélico, nunca, em 500 anos de protestantismo. Vão tudo para o Líbano. Mas eles falaram: é tanta gente convertida que não sabemos o que fazer. Há um armênio, um médico armênio, que chegou para mim e falou assim: eu não quero ser pastor, não sou pastor, eu sou médico. Tem alguma coisa errada, já tem 500 comigo. Lá em Alepo, aí no norte. Aí isso foi o ano passado, em novembro. Eu me encontrei com ele a semana retrasada, e ele falou assim: continua tudo errado, já tem 650. Esse é o nível. Um amigo meu, Abdala, começou o trabalho com os curdos em Alepo, com 70 curdos, está com 20 mil. É um movimento para Cristo, a gente tem que fazer alguma coisa. Além de tudo, há o sofrimento. Então, o que é que resolvemos fazer? Para não chamar Projeto Síria, porque o nome Síria tem uma bagagem muito grande ultimamente, nós estamos chamando Reconstruindo a Casa de Ananias. O grande Ananias que batizou Paulo. A casa está lá, eu tenho as fotos. Hoje à tarde teve gente que quis ver, eu tenho a foto aqui. É na rua direita, a rua direita continua lá. E a casa de Ananias, como é que vamos fazer isso? Já que para a gente sabe, é um projeto missionário, completo. Mas para quem olhou assim, não vai dar para perseguir a gente. Ananias. Então, o fundamento dessa casa, o alicerce dessa casa, uma casa você começa pelo fundamento, pela bateção de estacas. Então, nós vamos chamar isso aí da compaixão cristã. Essa igreja tirou uma oferta domingo para fazer parte disso aí. Vocês já vão doar uma casa. Nós vamos reconstruir 10 mil casas de cristãos que tiveram suas casas destruídas. A maioria deles tiveram seus jovens mortos. Muitos são idosos. Mas temos que fazer alguma coisa por eles. Então, as 170 primeiras casas são doadas por brasileiros e igrejas brasileiras. E uma delas vai ser aqui. Hoje, o engenheiro do Egito já mudou para a Síria, mas 2 engenheiros já estão começando. Então, elas começam a ser reconstruídas em 1º de setembro. E vai ser lindo, porque marcamos a inauguração para o dia 12 de setembro do ano que vem. Então, a igreja aqui vai mandar um representante. Nós vamos ter 80, até agora tem 120 casas doadas, ainda faltam 50. Cremos em Deus que em uma semana nós teremos. Aí, nesse plano piloto, a casa, vai ter uma casa lá, de uma das famílias, na cidade de Zabadani, perto de 60 quilômetros de Damasco. Na casa vai ter no concreto, talhado no concreto em árabe, inglês, francês e português. Esta casa foi renovada, motivado pelo amor cristão e os recursos dos irmãos e irmãs da primeira igreja do Evangelho Quadrangular de Curitiba. E sabe o que é que vai acontecer? Vai passar a gente lá e vai perguntar: que negócio de Evangelho Quadrangular de Curitiba? Que Curitiba? Que conversa é essa? Onde é que fica isso aqui? E eles provavelmente vão dizer: não sabemos. Mas vai estar lá. Aí eles vão dizer: então, mas como é que pode gente que nem conhece vocês ajudando? Falou: isso é o Evangelho. Porque a dor do meu irmão, não importa quem seja ou minha irmã, dói em mim. Nós vamos abençoar 95 mil cristãos na Síria, em 5 anos. Isso é o alicerce. Depois que você constrói a sapata na casa,
o que é que você constrói em cima da sapata? As paredes. Qual vai ser as paredes? 10 igrejas regionais, o objetivo, o alvo são 10 igrejas regionais com 10 mil células em 5 anos, 100 mil pessoas. Porque é mais fácil você construir uma célula do que uma igreja. Igrejas podem bombardear, célula não, nas casas não tem problema. Então, a primeira delas já foi doada. É uma casa que eu tenho as fotos também, mostro, na Zabadane, onde não há igreja evangélica em Zabadane, será a primeira. É a casa que os ISIS marcavam a casa com C e uma cruz. É casa de cristão, para o pessoal ter uma mira direitinho e a bazuca ou o canhão destruir. E está lá, a casa está lá e um irmão brasileiro comprou. $35 mil, com a condição de que o culto de dedicação das casas já fosse lá o ano que vem. Primeira igreja. Então, quem vai coordenar todo o projeto de organização dos grupos de recuperação das casas é o pastor que vai ser o plantador de igreja. Já vai ficar amigo de todo mundo que só está fazendo bem. Deu para entender a estratégia aqui ou não? Então, depois que você tem o alicerce, você tem as casas, as paredes, o que é que falta? Telhado. Mas vocês são bons, hein? Oxa vida, está de parabéns aqui. Cheio de construtor aqui. Então, o telhado, qual vai ser o telhado? O telhado é a escola de formação de líderes e discipulado, que já começamos na semana passada. Vieram 130, gente entusiasmada, querendo aprender como é que leva outros a Cristo. Então, eles vão ser os líderes de célula, já tem mais 400 na lista. Então, nós vamos mandar brasa. Começou, eles vêm, ficam uma semana inteira. É lindo, a foto que eu tenho deles lá, alegres, felizes, porque se eles só ficar nas casas destruídas, deprime um pouco, é muita tristeza. Então, o bom é que o ânimo dos novos convertidos anima a gente. E eles estão lá, aparecem na foto, eles todos de boca aberta. O que era aquilo? Eles estavam gritando, a Síria é do Senhor Jesus. Coisa maravilhosa. E do outro lado do telhado, né, um lado é a escola de formação de líderes e discipulado, o outro são as 4 escolas para as crianças, cada escola com 2 mil alunos, nas grandes cidades. É caro, é $1,5 milhão, mas o Mackenzie São Paulo Presbiteriano vai dar uma escola, vai chamar Mackenzie Síria. A igreja Gateway, lá nos Estados Unidos, resolveu dar uma. Olha, há um ditado em inglês que diz assim, If it is God's will, He'll pay the bill. Em outra palavra, se é da vontade de Deus, Ele paga a conta. E a coisa funciona assim. Porque é o seguinte, na Síria, as escolas são públicas e obrigatórias. Uma criança entra na escola ao 3º ano, a 3 anos de idade. E é uma madraça, são muçulmanas, então tem que aprender a recitar o Corão desde pequeno. A única opção de não ir é se tiver uma escola que não seja muçulmana. Então nós vamos construir 4 para 2 mil crianças cada uma. 8 mil crianças, filhas de novos convertidos. Porque tem algumas escolas cristãs muito caras e que os cristãos já frequentam, mas para os filhos de novos convertidos, porque senão a gente ganha uma geração e perde a seguinte. Entende? Então nós vamos construir a casa de Ananias, aquela de onde vão sair muitos apóstolos Paulos. Vai ser de lá. E vocês agora são parte dela. Não é uma maravilha? Louvado seja Deus pela primeira igreja do Evangelho Quadrangular de Curitiba. Aleluia! Amém. Nessa noite, essa noite da família, pela graça de Deus, nós queremos ler 2 textos da nossa meditação. O primeiro deles encontra-se em Provérbios, capítulo 18, verso 21. E o segundo, no Salmo 56, versículo 1. E o tema desta noite é vencendo o fogo destruidor, que quer destruir a família, com o fogo abençoador da graça de Deus. Então vamos vencer o fogo destruidor com outro fogo mais poderoso, abençoador. E os 2 textos encontram nessas referências que eu dei. A primeira diz assim,
A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. E o segundo texto diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime pelejando todo o dia. Meus irmãos e irmãs, se tem um grupo social, um núcleo, uma célula mundialmente atacada, essa chama-se a célula da família. Não há um lugar no mundo onde a família não sofra ataque. Há um destruidor que veio para matar, roubar e destruir, que quer destruir a obra-prima de Deus, que acontece no âmbito da família. É tanto assim que, se você ler Gênesis 1 a 11, há 3 tentativas demoníacas de destruir a família. A primeira delas é a própria queda. Ali há uma família extraordinária. Há o pai, que é o criador de todas as coisas, e os seus 2 filhos, Adão e Eva. E o diabo faz toda aquele esquema, aquela conversação com Adão, com Eva, levando-os à queda e atrapalhando a harmonia de uma família que caminhava tão bem, onde o pai se encontrava com o seu filho todos os dias para bater papo. Não é o que está escrito lá? 2 capítulos depois, Adão e Eva têm 2 filhos. Você tem uma família em crise, onde, apesar de todos os alertas de Deus em relação a Caim, ele vai lá, mata seu irmão Abel. É a primeira tragédia só tinha uma família e mesmo assim já deu rolo. Passa mais 4 capítulos e você tem a história, 3 capítulos, na verdade, você tem a história de Noé. Uma família que consegue salvar-se pela graça de Deus num barco, num dilúvio. Mal o barco para na fronteira da Armênia com a Turquia, no Monte Ararat, ele desce do monte. A primeira coisa que ele faz é construir uma plantação de uva para entrar de porre. Porque se você observa, eu estava na Itália, no norte da Itália, em Torino, e era o dia de comemoração do padroeiro dos pinguços, São Noé. Não é incrível uma coisa dessa? E o pior é que ele é o padroeiro dos fazedores de vinho. E a cena da família é uma cena triste, porque ele bebe tanto, ele toma uma com tanto capricho, que ele fica bêbado e dorme nu, e acorda de ressaca. Mas os seus 3 filhos, por misericórdia, tinham cobrido a nudez do pai. Você lê o capítulo lá, e quando ele acorda, ele está tão sem discernimento, que ele amaldiçoa um e abençoa 2, criando uma tensão tremenda na família, quando os 3 o ajudaram. Está escrito lá. Então, se tem algo que é alvo particular da ação do destruidor, que vem para matar, roubar e destruir, é a família. Agora, há coisas que estão além da gente. Isso é a segunda parte da nossa meditação. Dependemos de Deus. Mas há coisas que dependem da gente para ajudar a resolver os problemas, para tentar diminuir o impacto do negativo na vida da família. Que hoje em dia, 50,3% de todos que casam se separam. É uma coisa tremenda, já está mais do que da metade. É uma luta, é uma situação tremenda. Em 85, eu fui ser pastor em Araraquara, não falava uma palavra em inglês, e fui jogar basquete, vendi um fusquinha para comprar um título para jogar basquete no clube mais chique da cidade, ver se eu ganhava para Cristo algumas daquelas pessoas, e os caras fizeram amizade comigo, e não é que me convidaram para fazer parte de um clube de swing? Eu pensei que era jogar baralho, eu não sabia. Meu Deus, e quando eu olho, eram os meus colegas de basquete, médicos da cidade.
Depois é que eu fui saber a tragédia que é, mas nunca frequentei não, viu? Me alertaram antes do tempo, viu? Então, que situação. A coisa está complicada, não está complicada? Complicada. O clube de swing, olha, uma senhora chegou para mim e falou, eu não aguento mais meu casamento. Eu falei, mas o que é que houve? Falei, meu marido me trata como um posto de gasolina. Aí eu logo falei, mas pelo menos é aditivada? Aí ela falou, mas por que é que você diz que ele lhe trata como um posto de gasolina? Ela falou que ele só vem em casa para se abastecer, sexo, roupa lavada e comida. Não tem a mínima consideração comigo, não conversa comigo, não me trata com carinho, não mostra para mim que eu sou importante para ele. Aquelas coisas que alguns de vocês aqui talvez estejam passando também. Talvez tenha um bocado de bomba aqui. A gente não sabe. Pois é para você que Deus tem uma palavra abençoada nesta noite. Não é fácil. Essa semana, em nosso país, que a gente sabe, 2 homens pegaram as mulheres e jogaram dos andares dos edifícios. Aí, coisa terrível. Ainda bem que não estamos perto de lá, quem pegava aqueles caras e apanhava também, que é tudo gente forte. Mas é uma covardia. Onde nós vamos parar? Então, há realidades internas na vida de uma família que a gente precisa entender que há muita coisa de crise que acontece que é problema nosso, que a gente pode ajudar a tratar. O problema é que há tensão na vida da família. E há várias razões para isso acontecer. Primeiro, é uma espiritualidade doentia. A gente acha que dá para manter uma vida cristã harmônica no lar com frequência à igreja. Apenas. Não funciona assim. Os grandes reformadores, calvinistas, e principalmente calvinistas na Europa, e depois os puritanos, tinham 2 cultos devocionais familiares por dia. De manhã eles pediam a Deus pelo dia, à noite agradeciam a Deus pelo dia. E o primeiro catecismo da fé reformada, o catecismo de Wittenberg, em 1567, diz assim, instrução para os marido e mulher, para os pais. Se vocês tiverem que, por questão de tempo, fazer uma escolha entre ter o culto doméstico e comer, tenham o culto doméstico. Eu achei fenomenal. Está escrito. E mudaram o mundo. Deus é o Senhor do lar. Uma família que eu falo isso para meus filhos o tempo todo, me preocupa. A luta é tremenda. Eu falo, onde está a memorização das escrituras de seus filhos aqui? Na casa. Onde está o culto doméstico? Onde está a coisa? Tem que ficar lembrando, porque nós esquecemos com facilidade e achamos que dá para ir levando uma vida cristã saudável no lar sem a família unida. Sem a família unida. Da presença de Deus. Temos um problema de egoísmo. Um abismo chama outro abismo. Problema interno nosso, que depende de nós. Um egoísmo massacrante, cada um puxando para si. É uma coisa tremenda. Como há competição dentro da família. Outro problema que eu anotei aqui é a falta de apoio especializado para ajudar sobre treinamento no preparo do casamento, no acompanhamento do casamento. Eu estive na Ruanda, e lá na Ruanda houve uma coisa terrível. 1/4 da população teve a cabeça cortada em 3 meses. 1 milhão de pessoas. Não há ninguém que não tenha órfãos na família. E eu estava lá na igreja do Paul Guituasa, de repente pensei que tudo tinha terminado, 3 horas de culto. Eu preguei e disse, agora termina. Que nada, lá vem um casal lá na frente com eles mais uns 10 casais noivos. E aí ela vai e apresenta os noivos que vão casar daqui a 2 meses. Para que a igreja diga se pode ou não pode. Porque se tiver alguma coisa contra, é para procurar aquele casal, mentor, e dizer se ele sabe de alguma coisa que desabone, porque eles não querem divórcio lá.
Eles querem que sejam famílias firmes, porque todo mundo teve alguém da família morto, é tudo órfão. E o cara reúne um mês ou dois com aquele casal, que é um casal estável, e aquele casal apresenta os casais que vão casar, querem casar à igreja 2 meses antes. E no apresentar, como eles não têm pai, morreram, tiveram a cabeça cortada, aquele casal vai pagar a festa de todo mundo. Vira o pai mentoriou, que é mentor de todas aquelas crianças. Aí eu perguntei para o Paul Guituasa, a igreja 18 mil membros, eu perguntei para o Paul Guituasa, qual é o índice de divórcio aqui na igreja? Ele falou, quase não existe. Um ou outro, miserável, coitado, que passa por dificuldades na vida aí, não procura ajuda, termina se separando. Mas quase não há, porque é um acompanhamento, um amor paternal. Já que não tem mais pai e mãe, o pai e mãe adotivo cuida deles. Achei lindo isso aí, achei fenomenal, a gente vai por aí, vai aprendendo. E há uma falta de entendimento do que é casamento. Hoje casamento é contrato, o cara já casa sabendo quando se separar o que é que vai levar. É uma desgraça. Lá nos Estados Unidos, onde eu tenho o escritório, eu moro num avião, mas lá você vê essas celebridades que são péssimo exemplo para todos nós, já casa, contrato de casamento, se separar, $10 milhões. Claro, vai se separar logo, logo. Meu sogro dizia assim, antes de casar, abre o olho, depois de casar, fecha de vez. O tempo de decidir se quer ou não é antes, porque na Bíblia, casamento é aliança. O que o Senhor uniu, não separe o ser humano. Não está escrito isso aí? Não sei, em casos onde a vida está, obviamente, em risco. Aí você tem que botar o cara na cadeia. Mas antes de casar, escancare o olho, procura saber, contrata o FBI, vai ver tudo. Depois fecha de vez. Vamos para a luta, porque todo mundo se olhando no espelho vê que monstro nós somos. Então, quando alguém topa em morar com a gente, casar com a gente tem que dar graças a Deus, que a gente sabe que não é flor que se cheira. E é bondade de Deus. E é o contrato. Então, qual é a solução interna? O texto dessa noite diz assim, mais uma vez, a morte e a vida estão no poder da língua. Quem usa bem, come do seu fruto. Comunicação. Muita coisa no relacionamento pode ser resolvido com uma boa comunicação. Casamento é luta, tem que ter abnegação, tem que ter uma constante renúncia, etc. Mas uma boa comunicação. Não foi Chacrinha que disse o quê? Quem não se comunica, o quê? Isso todo mundo sabe. Vocês estão vendo, cara. Há muito rolo em comunicação lá. Por isso que não dá certo. Por exemplo, a gente, marido e mulher, eu sou casado há 40 anos, foi 40 anos. E muitos aqui têm mais do que eu de casamento, mas eu já sou quase um dos maiores veteranos aqui. 40 anos de casado, e a gente sabe como é que é a coisa. Existem alguns problemas que a gente pensa que resolve tomando algum tipo de atitude. Por exemplo, problema na comunicação, quando os dois resolvem ficar calados. Ninguém fala nada. Eu fui visitar um casal quando eu estava pastor no Brasil, que não se falava. Como é que pode você ser um casal que não se fala? E a tensão estava grande. E eu fui lá e fazia pergunta. Nenhum dos dois falava nada. De repente a mulher falou assim, fala, múmia! Ai, viu? É demais. Nunca esqueci aquilo lá. Fala, múmia! Era uma múmia colorida aquela lá, viu? Silenciosa, toda mumificada. Imagina onde chegou aquilo lá. Você fica calado, não resolve. Não resolve. A morte e a vida estão no poder da língua. Olha, um outro tipo aí, é quando tem coisa mais frustrante de que você está conversando com seu cônjuge ou com seu filho, de repente vai tudo bem, o outro de repente fica em silêncio porque não gostou do que você falou e não fala mais.
Vocês já tiveram isso ou não? Hã? Não é horrível? É horrível demais. Dá comunicação de um lado só. Para de se comunicar. E o outro lado fala alguma coisa, infeliz. Não. Não resolve. Não resolve. O poder da morte e da vida está na língua, diz o texto. Está na comunicação. A gente eleva a pessoa, destrói a pessoa. E quando a gente usa um terceiro para se comunicar? Porque esse aí foi outra coisa. Estou contando as minhas experiências aí. O casal, eles brigaram. E tinha um filho, casal dos seus 40 anos. Eu fui lá visitar. E tinha um filho de mais ou menos uns 12 anos. E sentamos na sala de visita. Ele sentou de um lado da sala, ela no outro. E no meio a criança. E eu falava, então, o que está acontecendo? E aí o marido dizia assim, filho, vai lá e diz para ela. E contava e ela ouvindo tudo. E aí ele, e eu passando o papel de ridículo ali. É que ele ia lá, eu já tinha escutado, e ele falava, papai falou. E ela ouviu do outro lado. E ela dizia, pois então vai lá e fala para ele. E aquele coitado, você já pensou o trauma que aquela criança vai ter? Para a vida inteira, se casamento é isso, eu ficar solteiro. Vou virar gay. Vou fazer alguma coisa. Pensa que não? É isso aí. Quando você mexe, a razão, você chega lá. É uma coisa, comunicação através de terceiros. Nós compramos um terreno para... O assunto está interessante, gente? Tá? Compramos um terreno para o acampamento. E eu fui assinar um casal foi assinar no cartório a compra do terreno. Aí, chego lá, está lá o filho do casal, ele 95 e ela 90, e ele e o pai. Aí falou, mamãe não vai poder vir agora. Eu falei, por quê? Porque se separou do meu pai a semana passada. Eu falei, quanto tempo juntos? 65 anos. Mas por que se separou? Ele falou, incompatibilidade de gênero. Falei, peraí, tenha paciência. Com 95 anos, não dava para ter descoberto isso antes? Ou segurar um pouquinho mais? Para desincompatibilizar no caixão? Paciência. Onde nós estamos? E por fim, nessa área de comunicação, há a comunicação verdadeira, mas imprópria. É dos momentos dos rolos na casa da gente. Que se tem uma hora que a gente diz a verdade é quando está com raiva um do outro. Sai tudo. Mas sai tudo da forma errada. E aí, sempre sai, em geral o homem, batendo a porta e indo se encontrar com os amigos para tomar uma. Ou para fazer alguma coisa, sai de casa, fica lá a esposa em casa. E os filhos tudo lá vendo, torcendo. E um péssimo exemplo. Depois não adianta reclamar. Comunicação limitada a brigas, momento de irritação. A comunicação, você se abre completamente, mas o formato é completamente inaceitável. Olha, meus irmãos, não é fácil. Mas há um ditado que diz assim, é conversando que a gente entende. Você entende? É na conversa que a coisa sai, que flui, que há a possibilidade do perdão, que há a possibilidade do acerto, que há a redescoberta do amor, carinho. É conversando. Que ninguém casa... Bom, hoje está tão complicado, tem gente que casa por outros interesses. Mas, em geral, você diz que ama. Agora eu esqueci, acabei de amar, acabou nada, para de besteira, você está com rolo. Se acertar, volta tudo. A química brota de novo.
São as dificuldades que a gente vai criando e complicando. Mas uma boa comunicação ajuda. Tanto é que Deus sabe que é tão importante que Ele resolveu se comunicar com a gente. E Ele não se comunicou na língua dos anjos. Ele deu o dom da língua para a gente, espiritual. Mas é tão complicado que para que a igreja seja edificada tem que ter um tradutor. Não tem que ter um tradutor? Não é assim que a Bíblia diz? Porque senão ninguém sabe o que está acontecendo. Imagina se tudo fosse na língua dos anjos. Para que a gente pudesse entender, Ele nos deu a Bíblia em nossa língua. É a comunicação de Deus. Ele deu em aramaico, deu em hebraico, deu em grego, mas deu na nossa língua, está na nossa língua. E Ele se fez carne e habitou entre nós para que a gente pudesse tocar nele, aprender dele. Viu? Porque a comunicação é essencial. Nunca esqueça, no que diz respeito à sua capacidade de cooperar, a morte e a vida está no poder da língua. Se você usar bem, vai dar certo. Se usar mal, vai se complicar. Tudo passa por uma boa comunicação. Isso é o que a gente pode fazer. Porque na boa comunicação você perdoa. Você é crente, você perdoa. Você beija. Você torna amigo de novo. Você desperta tudo aquilo que um dia levou você a gostar de outra pessoa. E os filhos estão tudo vendo isso. Porque não há muito problema em relação aos nossos filhos verem a gente brigar. O que há, porque a vida é complicada. O problema é quando eles não verem a gente se acertar. Porque tensão todo mundo passa. Mas o não ver se acertar é um péssimo ensino. Os leva a rejeitar a instituição que o destruidor quer destruir. Você está entendendo? Então isso depende da gente. Culto da família. O que é que vocês acham? Está indo bem até aqui ou não? Porque agora vem o outro lado, vem o que não depende da gente. E quando não depende da gente? É o Salmo 56. Porque há uma outra realidade. Eu comecei citando Gênesis capítulo 2 e 3, há uma realidade maior do que Adão e Eva. Há uma realidade maior do que você e eu. A gente vai até onde a gente pode. A gente vai até o limite das nossas capacidades para viver bem. Mas há um destruidor, quer pessoas queiram aceitar ou não, há um inimigo das nossas almas, que quer destruir tudo, que faz tudo o que é possível para nos destruir. E isso é o que o Salmo 56 diz. Este salmo é interessante. Ele foi escrito durante uma fase muito difícil na vida de Davi. Davi estava sendo perseguido por membro de sua família. Pode uma coisa dessa? Seu filho. Olha onde chegou a coisa. E os soldados com o seu filho, ele foge para uma região fenícia, à beira do Mediterrâneo, uma cidade chamada Gate, que tinha um rei chamado Arquis. E ele foge lá, e quando chega lá, o pessoal reconheceu que aquele era o rei Davi, e teve medo, porque a fama de Davi era grande. E falou para o rei: dá um jeito, rei, ele veio aqui para espionar e vem nos matar. O rei se aproximou de Davi, e ele começou a agir como um louco, babando, não batia coisa com coisa. Aí o rei falou: ele está louco. E foi naquela situação que ele teve que arrumar um disfarce para não ser preso e morto, ou dentro da cidade ou fora da cidade, pelos perseguidores ou pelo rei, que ele escreve esse texto. Então é um texto do momento de grande crise. E ele escreve o texto falando a respeito da estratégia do inimigo para nos destruir. Davi usa a figura humana, para que a gente entenda. Mas há um inimigo por trás do inimigo, que a gente precisa entender. Na realidade metafísica da vida, há um destruidor das nossas vidas, que veio para esse intento, matar, roubar e destruir. E Davi, então, ele escreve este salmo contando da luta, porque esse destruidor, o diabo, é uma realidade. Ele quer ver o nosso mal. Você pode dizer: isso é conversa de boi dormir. Pois é, então fique dormindo, porque o boi aqui está dormindo, mas quer acordar. Ele existe, ele é uma coisa terrível. Ele é um psicólogo milenar, inimigo invisível, que arquiva detalhes da minha vida e vê as brechas que eu dou, pronto para dar um golpe no momento que ele achar conveniente. A gente finito, visível, limitado, poluído. A única alternativa que a gente tem, segundo Davi, ele vai repetir isso o tempo todo, é dizer a Deus: Deus,
está além de mim. Olha a minha família, estou tentando o meu melhor, o rolo continua, está além de mim. Tem misericórdia de mim, ó Deus. E a palavra misericórdia no hebraico, hesed, é a palavra equivalente a caris no grego, que significa: tenha graça sobre mim, derrama da tua graça sobre a minha vida, tem misericórdia. Por que que a gente precisa invocar a graça de Deus para que as nossas famílias vão bem? A nossa vida vai bem? Nessa dinâmica dessa luta espiritual entre aquele que quer nos destruir e nós mesmos. O visível contra o invisível é uma guerra perdida, a não ser que o Senhor haja em nosso lugar. Davi diz assim, olha o que é que ele diz no verso 1: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem, ele usa uma figura humana, mas é o inimigo, procura me ferir. A especialidade de Satanás é ferir a nossa alma. São feridas difíceis de serem curadas. Pode ser alguma decepção com um membro da nossa família, com um líder cristão, mas aqui, como estamos falando de família, alguém nosso que fez uma promessa para a gente e não cumpriu. A decepção é uma tragédia, traiu, a traição. Por mais que você tente e perdoe, vai ter momento em que ele vai trazer aquela ferida para brotar, a cicatriz abrir e ferir, não é assim? Quem já foi traído na vida sabe que é isso. Você diz, eu vou continuar adiante, mas vai ter momento em que ele traz à tona, o inimigo procura ferir-me e machuca, e de repente a ferida abre uma vez mais e a tensão volta e parece que o quadro quer se repetir. Diante de situações dessas, que estão além da gente, estão além da nossa capacidade, é obra maligna, a gente só tem uma alternativa, dizer, tem misericórdia de mim, ó Deus. Derrama da tua graça, que eu sozinho não consigo. A bondade de Deus, esse é o fator externo do relacionamento familiar equilibrado. O interno é a comunicação, é os acertos, é o perdão. O externo é a bondade de Deus, porque Ele vai vir nas feridas que marcam a nossa vida. E quase todos nós temos feridas que Ele tenta tirar o tempo todo. Ferida do maltrato, ferida de uma palavra que não deveria ser dita e foi dita. Diz que para cada palavra que a gente diz, que a gente não deveria ter dito, intencionalmente, isso é a ciência da comunicação, a gente tem que gastar 100 palavras para tentar consertar uma e não dá certo. Você já notou isso aí ou não? Porque todos nós, aqui todo mundo é adulto, sabe de todos nós sabemos as palavras e os gestos e atitudes que a gente tem para machucar o outro. E no intencional você vai agir ali, você vai gastar 100 vezes mais para tentar consertar, mas a ferida ficou. E mais cedo ou mais tarde, vem aquela coisa ali, e a ferida brota uma vez mais, você tem que dizer, tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim, porque o inimigo procura ferir-me. Olha a segunda coisa que Davi diz aí, que a gente precisa da bondade de Deus, da graça de Deus externamente. Não está mais em nós, só se Deus nos ajudar, e temos que apelar o tempo todo, porque a vida familiar é um apelo constante à bondade de Deus. Ele diz assim, olha o versículo 56:1 ainda. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir o inimigo e me oprime pelejando o quê? O que é que está na sua Bíblia aí? Me oprime, põe mais para frente aí, colega, muda o versículo aí. Os homens me pressionam o tempo todo, é só isso aí. Me impressionam, o que é que está na sua Bíblia? O tempo todo, o dia inteiro, como diz a tradução revista e atualizada. Ele não diz todos os dias. Porque se dissesse todos os dias, a gente se prepararia. Se você soubesse que todos os dias você ia amanhecer e dormir sendo atacado o tempo todo, ele não ia ter sucesso nenhum, você já amanhecia de joelho. Mas eu não sei a seu respeito, mas já teve algum dia que você, comigo acontece, deixa eu te perguntar, já teve algum dia que você acordou, parece que você acordou com o pé esquerdo? Eu sou canhoto, então eu digo com o pé direito? Já teve? Tudo dá errado, você parece que não tem razão nenhuma, mas você já amanhece falando mal da vida.
negativo, grosso com as pessoas. Já teve isso ou não? E aí alguém já diz para você: o que está acontecendo com você? Está diferente. É aquele dia, o dia. Ele, diz o texto aí, me oprime pelejando todo dia. Não são todos os dias, tem dias que é uma maravilha, a picanha está boa, o povo está alegre, tem mais que dia gostoso, o sol, mas tem dia que o dia já nasce escuro. Tudo complica. Aqui é um dia diferente, os pensamentos são mais sujos, as atitudes mais impuras, a irritação mais fácil, tudo dá errado, a gente se sente sufocado espiritualmente. Você já teve isso ou não? Confessionário, já teve isso? Comigo acontece, todo mundo. Pois é, ele oprime todo dia, e não todos os dias, porque se fosse todos os dias eu ficaria constantemente em guarda, em atitude de oração, já acordaria de joelho. Contudo, ele é um caçador experiente, fica à espreita, e é como aquele gato selvagem e o coelho. Você fica lá pronto para uma brechinha do coelho, e você vai lá e pega. É um tempo de espreita. Como a gente não vê, porque ele é invisível, é um fator externo, é metafísico, você tem que dizer apenas, tem que usar o recurso da graça. Deus, é demais para mim, tem misericórdia de mim. O inimigo me espreita o dia inteiro. Agora, olha aí no texto, a outra realidade que a gente precisa da graça de Deus externamente para caminhar bem como família. Ele diz aí no verso 5, todos os dias esse meu inimigo torce a minha palavra, e os seus pensamentos são todos contra mim para o mal. Ele torce as palavras. De onde surgem as religiões falsas? Testemunho de Jeová, Mórmon, etc. Surge da distorção da Bíblia. Eles usam a Bíblia para dar um sentido errado. Torce a palavra. Não é vantagem muito, apesar de que tem, não é muita vantagem para o diabo criar a igreja do Satanás. Criar a igreja do Satanás, tem um que acolá, mas é capaz de que a igreja do Satanás não foi ele que criou. Alguém criou. Porque não é muito mais vantagem para ele torcer a palavra de Deus. Veja o que aconteceu na tentação de Jesus. Agora, se o diabo faz isso conversando com Jesus, em Lucas capítulo 4, imagine com você e sua esposa, você e seu marido, ou você e seus filhos. Há um negócio da comunicação chamado mensageiro, mensagem e recipiente. Antigamente havia uma brincadeirinha que se falava de ouvido em ouvido para ver o que é que ia chegar do outro lado. Lembra disso ou não? Você começava de um jeito e chegava outro do outro lado. Como é que era o nome daquela brincadeira? Todo mundo brincou isso aí, né? É gostoso. E via que chegava tudo bagunçado do outro lado. Pois é, esse barulho, na linguagem da técnica de comunicação, entre o falar e o ouvir, é onde ele distorce as nossas palavras. Por exemplo, ele é mestre em transformar o que seria um diálogo sincero numa discussão feia. Por exemplo, você chega para a pessoa, para o seu cônjuge, você diz assim: bem, seguinte, se é que ainda usa o nome bem, né? Bem, tem havido um esfriamento em nosso relacionamento. Vamos buscar uma solução? O outro lado vai pensar o seguinte, que o diabo, entre o que você falou e o que o seu cônjuge ouviu, ele levou o seu cônjuge a ouvir o seguinte: quer se livrar de mim, esse safado. Está afirmando que eu sou fria. Ele distorce as minhas palavras. E depois que entendeu, vai tentar dizer que não foi. Por exemplo, diz assim: uma observação positiva em uma crítica ferina. Você chega assim e diz: bem, a comida está sem sal, hein? Até chegar lá no ouvido do outro, tá. O que é que você está dizendo? Que já está casado há tanto tempo e eu não aprendi a cozinhar? Vai para sua mãe. Melou o meio de campo. Ele distorce as minhas palavras. E aí você quer ser agradável com o seu marido, você diz assim:
que ele transforma uma apreciação franca em um elogio soberbo. Ou bem, você fez um bom trabalho hoje. Aí do outro lado você ouve o seguinte: você é o melhor. Ninguém é igual a você. Aí você fica igual um pavão. E isso mais cedo ou mais tarde vai complicar. Sou o melhor do ramo. Sabe, irmãos, tem hora que a única coisa que a gente pode fazer é levantar as mãos para o céu e dizer: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o diabo torce as minhas palavras. Como é que a gente consegue a vitória? Que esse é o propósito nosso nessa noite aqui. Vimos a dinâmica interna, humana, que é responsabilidade nossa. Nós temos que trabalhar nela. Da boa comunicação, do acerto, do perdão, do reatar, da coisa mais elementar para entendimento, que é a habilidade de conversar. Agora, estamos vendo a metafísica, aquela que não depende, é maior do que mim, do que eu. Então, qual é o segredo da vitória? Olha o que é que diz o verso 8. O verso 8 diz assim: contaste os meus passos, quando eu sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no teu livro? O segredo da gente caminhar adiante, quando a coisa complica, quando a porca torce o rabo, quando você nota que a situação está ficando tensa, é no clamar na misericórdia de Deus, você vai descobrir que Ele não esqueceu da gente. Quando a gente vai na fonte certa, a gente descobre que no meio da opressão, no meio da dificuldade, eu acho linda essa expressão, Ele estava contando os meus passos. Ele contou os meus passos, cada um deles. Em outras palavras, Deus não perdeu o controle. Deus não estava distante, alienado. Deus está no controle. Aí você pergunta, mas então por que ele não me dá a vitória? É porque você não é o robô, meu filho. Ele não quer que ele não quer necessariamente lhe dar a vitória, Ele quer que você vença em nome dEle. Ele lhe dá a inspiração e o vigor, mas é você que vai para a luta com a ajuda dEle. Deus quer que eu seja uma pessoa e não um robô teleguiado. Ele não quer que ele diga, ó, aí não, para a esquerda, para a direita, vai para frente, vai para trás, vai para trás, vai. Não é assim. Ele quer que eu diga em nome de Jesus. Ele quer que a gente vença em nome de Jesus. Ele conta os nossos passos. Deus é maravilhoso. Ele está contando os nossos passos. Agora, olha o que é que diz o texto aí para frente. Ele recolhe no seu odre cada uma das lágrimas do momento de dureza que a gente tem. Porque a vida cristã e a vida no lar, família, tem momentos de lágrimas. Se não tiver, você virou um robô, então. Uma máquina, um biônico. Porque não é possível. Tenha atenção, eu quase perdi meu filho para o mundo. Eu estava tão preocupado com a igreja que despreocupei da minha família. Pastor, tentando plantar uma igreja no Canadá, quase que eu perco meu filho. Quando eu cheguei em casa, ele era outro, sendo horrível. E eu grudei no meu filho. Eu me recuso, chorei como uma criança. Olha, dava para resolver o problema do sertão do Cariri. Tanta lágrima. Mas disse, eu não desistirei dos meus filhos. Meu filho não foi criado, gerado para inferno, foi gerado para a glória de Deus. Eu vou amarrar ao meu filho, grudei no meu filho por um ano inteiro. Ele falava, pai, eu vou jogar basquete com meus amigos. Eu falei, vamos. Falei, pai, mas eles são meus amigos. Eu falei, não tem mais amigo mais chegado de você do que eu, vamos. E pai, sexta-feira eu vou indo ao cinema com meus amigos, lá em Toronto, no Canadá. Eu falei, ótimo, qual é o filme que vamos? Mas meus amigos, eu falei, sou o seu amigo mais chegado que qualquer outra coisa. A gente pensa que eles não gostam, que a reação inicial é depois é o que eles mais querem. Pode perguntar aí para os seus filhos, se ele perguntasse agora aqui, ia ser isso. Pai presente, pai junto, pai que derrama lágrima por eles. Grudei no meu filho, hoje é o filho mais próximo. Falei com ele há pouco, antes de vir aqui. É assim, fica ligando para mim. Onde é que você está, pai? Onde você está, pai? Casou, me deu três netinhos maravilhosos, sabe como que é?
avô, o neto fala, chego lá, aqueles menininhos, 2 meninas e um menino, vovô, eu já vou tirando o chocolate. Não tem jeito. Não tem jeito. Mas, no meio de muita luta, Deus teve que recolher cada lágrima no odre. Ganhei de volta. E não desista. Deus está presente, Ele recolhe no seu odre, no seu vasinho, cada uma das lágrimas de angústia que a gente está. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. E confie nele, diz o verso 3 e 4. Confia no Senhor, com base na sua palavra. Não há nenhum versículo na Bíblia que diz que a gente deve temer o diabo. Nenhum. Não, o diabo é um derrotado, um miserável. Jesus já nos deu autoridade para pisar nas serpentes e escorpiões. E nada, diz a Bíblia, absolutamente nada nos causará dano. Ele é um derrotado, ele quer sugestionar nossas mentes para pensar o que ele nem pode fazer. Tem misericórdia de mim, ó Deus, e me faz ir adiante. Eu confio no Senhor. Minha família vai ser a família abençoada do Senhor. Eu recuso abrir mão. Eu tenho sido um pai relapso, eu tenho gasto tempo demais fora de casa, quando eu sei, algumas vezes não tem jeito, você tem que gastar, tem que manter sua família, mas eu sei que eu poderia estar gastando mais em casa, e eu só não estou porque está tensa a situação com a minha esposa. Então, em nome de Jesus, eu piso nessa cabeça dessa serpente aí, e eu vou voltar para casa. Eu vou conquistar a minha família, minha esposa, meus filhos. Eu tenho me recusado sexualmente ao meu marido, eu tenho feito tal coisa, não tenho mais prazer nenhum, aquela é um fedorento que está ao meu lado, eu não sei o quê, eu começo a arrumar tudo. Não, eu vou vencer isto aí. Olha, eu não abro mão de terminar bem, eu vou caminhar, porque a gente vai dando exemplos para os nossos filhos. A gente vai caminhar. Olha, eu estava terminando aqui. Ninguém dormiu não, gente? Eu estava na Síria a semana passada e fiquei impressionado. Veio lá um novo convertido com a esposa. Na verdade, no Líbano, no Vale de Beca. Ele está pagando um preço, tem 3 filhos. Ele chegou para a gente lá, dando o testemunho dele, ele é analfabeto. Está aprendendo a ler agora. Quem está ensinando a ele é um menino, o filho dele de 8 anos de idade. Ele falou... A única coisa que eu aprendi no Islã foi dizer Allah Akbar, que Deus é grande, Deus é grande. Ficava repetindo isso, mas não sei nem escrever isso aí. Deus é grande. Apenas fazendo na minha cabeça. Eu me converti, Jesus é o meu Senhor. Hoje eu estou pronto a viver ou morrer por Ele. Meus filhos estão aprendendo a ler e escrever. Meus filhos agora são cristãos, eles amam Jesus. Filho, vem cá, filho, faz uma oração. O menino de 8 anos veio, e as minhas lágrimas já brotando ali, a lágrima de todo mundo no nosso grupo, todo mundo chorando. O menino veio, começou a orar, orou: Jesus, muito obrigado, o Senhor é meu Salvador, Salvador da minha família, do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos. Obrigado porque eu posso falar com o Senhor. Obrigado por esses irmãos que vieram de outros países, estão aqui. Que o Senhor abençoe a igreja na Síria, a nosso país, que o Senhor abençoe minha família. No final, uma oração que era difícil de ouvir até nos mais experientes dos pastores. Do fundo do coração, quando terminou, ele estava chorando. Falou: está vendo que coisa maravilhosa? Minha família está resgatada. E aí ele falou para mim: eu moro no campo de refugiados mais radical, a turma do Al-Nusra, o Al-Qaeda. Eu moro lá, e a igreja preocupada comigo diz assim: você não quer sair de lá e vir para cá? Vem morar aqui perto da igreja, é perigoso. Ele falou: perigoso o quê? Eu estou lá, eu estou pronto a viver e morrer por Jesus. A esposa dele falou: e eu também. Ele falou: e eu quero que os meus filhos, olha, meus filhos estão com Cristo, vivendo ou morrendo, vão estar com Jesus, minha família é outra. Aí eu perguntei para ele assim, aí ele falou: pastor, eu quero lhe dizer uma coisa. Eu falei: o que é? Você sabe quando é que tudo começou na minha vida? Eu falei: não foi na guerra, pastor. Foi quando? Foi antes da guerra, eu fui trabalhar na ilha de Creta. Eu não falo uma palavra em grego, lá ele só fala grego. E eu fui trabalhar de jardineiro na casa de um cristão, uma família cristã. E eu dormia na casa deles, lá na casa do jardineiro. Mas eles me trataram tão bem, pastor. Eu comia com eles na mesa. Eles me tratavam como um membro da família. E eu via como aquele marido tratava a mulher, com tanto amor.
com tanta consideração, e eu via como a esposa tratava o marido com tanto amor, com tanta consideração, os filhos com os pais respeitando, os pais com os filhos tratando com amor e respeito. E eu entrava no meu quarto à noite e dizia: meu Deus, por que é que isso só acontece com os cristãos? Por que não no Islã? Ele não sabia os rolos que a gente tem, graças a Deus. Mas olha, você já entendeu o que eu estou querendo dizer? Uma família cristã harmoniosa, meus irmãos, é uma pregação muito mais poderosa do que qualquer Billy Graham da vida. Porque é a contracultura, não é o que está por aí. Aí está o esfacelamento. Hoje os evangélicos estão sendo conhecidos como o povo do contra. Contra aborto, contra gay, nós somos contra tudo. Mas nós temos que ser conhecidos como o povo a favor de uma família amorosa, a favor de bons relacionamentos. Olhe, o que o mundo está precisando não é mais quem seja contra, o mundo está precisando de modelos. Se a gente realmente pedir: Deus, tem misericórdia de mim, dá que nessa encontro da família tudo mude na minha casa, que os meus vizinhos vejam a luz de Cristo na minha vida, que eu ame a minha esposa uma vez mais, que ela me ame, que eu a trate com consideração, que eu peça perdão por ter maltratado tantas vezes, que ela faça isso comigo também, que os meus filhos vejam em nós a respeito por eles, carinho, que eles nos respeitem. Se a gente começar a ver assim, o problema está resolvido. Porque quem é que vai querer ir contra e combater uma coisa tão maravilhosa? Criação de Deus. Podemos começar tudo isso aqui, nessa noite, nesse momento, agora. E se você gostaria que a gente estivesse orando por você, por sua família, as lutas da sua vida, pedindo: Deus, esse sonho tem que se tornar realidade na minha vida. Eu vou pedir que você venha aqui à frente, nós vamos orar por você agora.